Boa noite a todos. Mais uma vez, pela graça de Deus, o Senhor tem nos dado este privilégio de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Nós temos falado nesses últimos dias um pouco na carta aos Hebreus e nós vamos dar continuidade nesse texto do capítulo 11. Gostaria de convidar a todos para estar lendo Hebreus capítulo 11, do versículo 1 até o verso 7. Vamos fazer a leitura. Fala assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, é a prova das coisas que se não veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Dando Deus testemunho delas depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, mas não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé é divinamente avisado das coisas que ainda não se via, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Somente até aqui estamos certos que o Senhor há de nos abençoar. Nós já temos falado alguns dias sobre esse texto da carta aos Hebreus. Nós iniciamos falando do objetivo dessa carta, qual foi a finalidade que o irmão escreveu essa carta. O irmão desejava que aqueles irmãos hebreus estassem firmados a sua fé na rocha em Cristo. Estavam vacilantes muitas das vezes a sua fé, e por isso foi essa exortação da carta aos Hebreus, para eles deixarem aquilo que era algo temporário por algo eterno, deixar algo bom pelo melhor. Então nós vemos que foi uma dessas exortações dessa carta aos Hebreus. No último estudo nós temos falado do capítulo 11, temos iniciado no versículo 1, e aqui nós vemos o que é uma definição da fé. Nós vemos que é uma definição formal da fé. E aqui nós podemos ver o que a fé faz na nossa vida. Ela traz as coisas, ela torna as coisas futuras, ela nos traz ela para o presente. Então nós podemos observar que a fé, em outras palavras, ela traz o futuro para o presente na nossa vida cristã. E eu estava pensando, aqueles irmãos são 16 irmãos, 16 heróis da fé que está escrito no capítulo 11. Foram homens que viveram em dias difíceis como os nossos. Não foram dias fáceis aqui neste mundo, mas eles colocaram a sua fé firmada na pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele pôde dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é interessante que o Senhor está conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. O Senhor está conosco. E esses heróis da fé alcançaram um testemunho, a aprovação do céu, por viver uma vida em obediência à palavra de Deus, vivendo uma vida de testemunho. Temos falado também um pouco sobre Abel, onde ofereceu um sacrifício a Deus, e Caim também foi levar um sacrifício. E Caim nós podemos contemplar que ele queria chegar diante de Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. E nós vemos que o Senhor não aprovou aquele sacrifício de Caim. E quando nós podemos observar o sacrifício de Abel, ele aprendeu a aproximar-se de Deus pela fé. E aqui nós podemos saber que sem derramamento de sangue não há remissão.
e Abel pôde compreender essas verdades. E quando nós olhamos para um pouco na vida de Abel, ele foi o primeiro mártir aqui na história da humanidade, né? O primeiro relato aqui de homicídio, não foi de um inimigo, mas foi de um homem justo, um homem de fé, que andava com Deus. Não foi de um rebelde, não foi de um agitador, mas sim foi de um homem de fé, Abel. E o final do verso fala: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Mesmo depois de morto, ainda fala. E é interessante, irmãos, que já passou muito tempo, mas como exemplo de fé, ele ainda fala, né, até os nossos dias. Nós vamos iniciar nesta noite, falando agora do verso 5, um pouco sobre Enoque. Enoque, ele foi transladado para não ver a morte. Quando nós observamos essa palavra transladado, ela significa transferir ou transformar. E eu estava pensando, por que Enoque foi transladado? Qual foi o motivo de Enoque ser transladado? Qual é a razão daquele servo de Deus ser transladado? Gostaria de destacar 3 pontos desse servo Enoque. Primeiramente, se encontra em Gênesis capítulo 5, versículo 21 até o verso 24. É o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com os amigos e irmãos em Cristo. Viveu Enoque 65 anos, gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos, e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque, 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus para si o tomou. Primeiro ponto que eu gostaria de observar: Enoque andou com Deus. O verso 5 nos fala que pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, pois antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, o segundo ponto, Enoque agradou a Deus. O primeiro, nós já temos falado que ele andou com Deus. Segundo, ele agradou. E o terceiro ponto, ele testificou acerca de Deus. Se nós formos ver Judas verso 14, nos fala que ele testificou acerca de Deus. Então nós podemos observar 3 pontos na vida de Enoque: andou com Deus, agradou e testificou acerca de Deus. Eu fico imaginando, irmãos, o privilégio de Enoque, ser transladado para o céu, estar com Cristo. Que privilégio Enoque teve de estar com Cristo. Nós sabemos que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Como é precioso desfrutar desta bênção. Não desfrutar de um mundo de pecado, um mundo de dor, de tristeza, mas Enoque foi transladado, foi estar com Cristo no céu. E nós, irmãos, é incomparavelmente melhor. Enoque, ele foi a única exceção do capítulo 5 de Gênesis. Quando nós vamos olhando ali para aqueles homens que viveram em torno de 969 anos, Metusalém, e nós podemos observar que no final daquele versículo nos fala: e morreu. Então nós podemos observar que Enoque foi a única exceção do capítulo 5. Enoque foi transladado. Sabe por quê? Porque ele colocou a sua fé na pessoa do nosso Deus. Ele andou com Deus, ele pôde agradar a Deus e ele também pôde testificar de Deus. Eu estava pensando que a vida de fé sempre agrada ao nosso Deus. O nosso Deus, ele ama os que depositam a sua confiança nele, que descansa no Senhor. Enoque foi o 7º depois de Adão, e nós podemos observar
que é profundamente interessante que a morte não alcançou o sétimo, não foi permitido triunfar sobre o sétimo depois de Adão. E nós podemos contemplar que Deus interveio por meio da fé de Enoque. E nós podemos olhar na palavra de Deus que Enoque andou 300 anos com Deus. E eu estava pensando que andar com Deus precisa de alguns pontos, nós observarmos alguns pontos. Andar com Deus não é fácil, irmãos, mas é possível por meio da fé. Eu estava pensando que andar com Deus requer uma vida de santificação. Quando nós falamos de santificação, é uma vida separada daquilo que não agrada a Deus, uma vida que o Senhor tem prazer, o Senhor louva por esse motivo. Então, o primeiro momento para nós viver uma vida, um andar com Deus, nós precisamos viver separado daquilo que não agrada a Deus, uma vida de santificação. Segundo, nós precisamos renunciar o nosso próprio eu, renunciar a nossa própria vontade, a nossa própria carne. E como é difícil nós renunciarmos à nossa própria carne. Tantas das vezes queremos obedecer à vontade da carne, voltar à velha natureza. Nós temos essa tendência natural e nós precisamos renunciar à nossa própria carne. E como é difícil, irmãos. E terceiro, nós precisamos ser humildes. Quando nós olhamos para o maior exemplo de humildade, foi o do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. Quando Ele veio aqui neste mundo, Ele mostrou a sua humildade por nós. E no quarto ponto, precisamos amar, precisamos demonstrar amor. O Senhor demonstrou maior amor por nós. Nós sendo seus inimigos, nós sendo seu inimigo, Ele morreu por nós, ali na cruz do Calvário. Então, irmãos, para nós vivermos uma vida de fé, para nós andarmos com Deus, nós precisamos ter separação, a vida de santificação, uma vida de renúncia, uma vida de humildade e uma vida que demonstra amor. São 4 pontos para nós andarmos com Deus de uma forma que Ele agrada. E eu estava pensando, como está o nosso andar com Deus? Será que nós temos intimidade com o nosso Deus? Como está o nosso andar com Deus? Será que nós estamos perto, como Enoque, que deixou esse exemplo para nós? Como está o nosso andar, o nosso caminhar aqui neste mundo? Será que nós estamos andando uma vida de fé como Enoque andou aqui neste mundo? A fé de Enoque não foi dada para melhorar o mundo, mas para andar com Deus. Quando nós olhamos para Enoque, ele foi transladado ao céu. Nós podemos pensar que a igreja um dia vai encontrar com o Senhor também ali nas nuvens, vai desfrutar desse mesmo privilégio. O Senhor tem feito uma promessa: aqueles que têm reconhecido o seu pecado, aqueles que têm crido no Senhor Jesus como seu Salvador, um dia vai desfrutar também deste privilégio, vai ter um encontro com o Senhor nos ares. Nós podemos ler alguns versículos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 até o verso 52. Ali nos fala de uma promessa que um dia o Senhor há de nos cumprir. E sabemos que a sua palavra ela é perfeita, ela é fiel. Um dia o Senhor vai cumprir a sua promessa. Ele vai buscar os salvos, os remidos, aqueles que têm confessado o Senhor Jesus como seu Salvador. Diz assim o verso 51: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Que privilégio nós podemos desfrutar em Cristo, desfrutar de uma promessa que um dia o Senhor há de nos cumprir. E finalizo esse capítulo 15 com o verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então nós temos esse privilégio e essa promessa. Nós, salvos em Cristo, podemos ter essa esperança viva pela fé. Um dia o Senhor vai buscar a sua igreja. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 14, ele nos fala: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Na casa de meu Pai há muitas moradas, senão vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que privilégio o crente em Cristo tem! Um dia nós vamos desfrutar de bênçãos celestiais. A nossa pátria não é neste mundo, a nossa pátria é celestial. E quantas das vezes nós estamos agarrados com as coisas deste mundo, mas um dia essa promessa que o Senhor tem nos feito há de cumprir. E quando nós chegamos no verso 6, nos fala, eu fico imaginando como eu posso agradar a Deus, de qual maneira que eu posso agradar ao nosso Deus. E aqui nós vemos qual a forma que nós podemos andar segundo a vontade de Deus. O verso 6 nos fala: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu estava pensando aqui, pela fé, Enoque agradou a Deus quando ele andou aqui neste mundo de uma maneira que Deus teve prazer na sua vida, como ele andou em obediência à sua palavra. Enoque, ele confiava na pessoa do nosso Deus, nas suas promessas, e isso nos traz um encorajamento a cada um de nós. Nós podemos cada dia confiar nas promessas do nosso Deus, e um dia Ele vai cumprir elas fielmente. E nós, crentes em Cristo, precisamos aprender com este exemplo de Enoque, pela fé, pois os que estão na carne não podem compreender estas verdades, não podem agradar a Deus. Romanos 8, verso 8, nos fala que os pensamentos da carne são inimizades contra Deus, portanto não podem agradar a Deus a não ser pela fé. E nós precisamos aproximar diante de Deus com verdadeiros coração, com inteira certeza de fé. Hebreus 10, verso 22 nos fala sobre isso. Como nós precisamos chegar diante do Senhor com intimidade, com verdadeiro coração, com um sincero coração e com inteira certeza de fé. E assim nós vamos estar agradando ao nosso Deus. O nosso Deus se agrada quando nós chegamos diante dele com um coração sincero. E nós podemos observar que a fé também crê que Deus se torna galardoador dos que o buscam. Que privilégio nós temos em Cristo, que nós podemos desfrutar em Cristo, irmãos. E quando chega no verso 7, aqui nos fala que, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e o tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Nós podemos observar 5 pontos que são ditos a Noé. Um homem que nos seus dias foi um homem justo como Abel, um homem que andou com Deus como Enoque. Mas nós podemos observar 5 pontos que Noé atentou ao seu caminhar aqui neste mundo.
ao ouvir a voz de Deus. Se nós formos olhar em Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 13, nós vamos ver o aviso de Deus para com Noé. O primeiro ponto que eu gostaria de observar, Noé ele foi avisado por Deus, trazendo essa aplicação a nós. O nosso Deus, desde o início da criação, ele tem avisado o homem, e tem mostrado ao homem a necessidade de voltar para Deus. E não é diferente nos nossos dias. O nosso Deus tem nos avisado através da sua palavra o perigo que o ser humano corre quando ele anda distante da presença de Deus, quando ele não tem uma vida de intimidade com Deus, quando ele não tem uma entrega, um encontro com o Senhor. E não foi diferente nos dias de Noé. Deus avisou a Noé, e Deus tem avisado o homem, toda a raça humana, do sério risco que ele corre se ele não tomar uma decisão em crer no Senhor Jesus como seu Salvador. Então, o primeiro ponto que nós podemos observar, Noé ele foi avisado por Deus. Segundo, Noé ele foi motivado por temor. Quando nós olhamos para essa palavra temor, nos fala respeito profundo de Deus. Noé teve um grande respeito de Deus, um grande respeito da palavra, daquela ordem que o Senhor tinha dado a Noé. Será que nós temos respeito do nosso Deus? Temos temor da sua promessa, da sua volta, quando o dia Ele vai buscar nós, os salvos, estar com Cristo, gozando das bênçãos celestiais? Terceiro ponto, Noé ele preparou uma arca. Nós vemos que a arca foi o símbolo da salvação da família de Noé. Noé foi guardado naquela arca. A sua família não foi destruída com aquele dilúvio. E nós temos esse mesmo privilégio que Noé teve. Aquele que reconhece o seu pecado diante do Senhor Jesus, ele pode ser salvo da condenação eterna, salvo do juízo. Então nós podemos ter esse mesmo privilégio que Noé teve. E Noé ele condenou o mundo. Nós podemos observar que o mundo foi condenado ali por causa do seu pecado. E o quinto ponto que nós podemos observar, Noé alcançou justiça. Noé alcançou aquela promessa do Senhor. Que privilégio Noé teve quando ele andou neste mundo, em obediência à palavra de Deus. E quando nós observamos o primeiro ponto da vida de Noé, Noé ele foi avisado a respeito das coisas onde ainda nunca tinha acontecido, nunca tinha visto naquela época. Os homens nunca tinham visto um dilúvio na face aqui neste mundo. E nós podemos observar que somente pela fé Noé podia aceitar aquele aviso de Deus. A fé podia ver o perigo que se aproximava. Noé obedeceu a Deus pela fé. Quando nós olhamos para aqueles homens ali, talvez aqueles homens infiéis, continuavam suas vidas despreocupados, até aquele grande juízo chegar diante deles. Nós podemos observar que a fé ela é governada pela palavra de Deus. E nós podemos observar que a Bíblia nos fala de sorte que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E que quando nós olhamos para a vida de Noé, Noé ouviu a voz de Deus e obedeceu. Foi a palavra de Deus que fortaleceu o coração de Noé durante a sua longa carreira aqui neste mundo. E hoje nós podemos ser fortalecidos através da sua palavra, vivendo uma vida de fé. Tudo que o homem de fé precisa saber é que Deus tem avisado através da sua palavra. E nós temos este privilégio. Como nós já temos falado aqui, o segundo ponto na vida de Noé seria um temor santo, um temor reverente, uma admiração
digna pela palavra de Deus, e nós podemos observar que o nosso Deus tem o direito de agir de juízo contra os homens pecadores. E Noé reconheceu que ele e a sua família, né, foi guardado porque ele teve temor a Deus. Noé, ele obedeceu, ele teve respeito profundo de Deus. E o terceiro ponto que nós podemos observar, nós já temos falado um pouco sobre a arca. A fé sempre está associada com a obediência. A obediência da fé garantiu a sua salvação, a sua e da sua família ali na vida de Noé. E eles foram poupados no plano, no propósito de Deus. E como nós já temos falado que a arca é a imagem da cruz. Por que ela é a imagem da cruz? Pois a arca fala da salvação, do juízo ali da família de Noé. E a obra da cruz do Calvário, ela nos salva do juízo e da condenação eterna. Todo aquele que confessa o Senhor Jesus pode desfrutar de um privilégio da salvação. Ele é salvo da condenação eterna. Ele é salvo deste juízo. Ele tem essa liberdade em Cristo. Ele desfruta de uma paz verdadeira. Uma paz que só o Senhor pode oferecer a todo ser humano que rende aos pés de Cristo. O quarto ponto que nós podemos observar na vida de Noé, ele condenou o mundo ao seu redor. Enquanto ele construía aquela arca, eu fico imaginando que Noé estava pregando, falando acerca daquele juízo. Ele foi o pregador da justiça. Sem dúvida, Noé, ele foi motivado, de muitas das vezes as pessoas zombando dele, as pessoas riam-se de Noé, falavam que ele estava louco, construir uma arca, onde não havia dilúvio sobre a face da terra, onde não chovia. Diz a Bíblia que subia um vapor da terra e regava a terra. Eu fico imaginando como as pessoas riam de Noé, como ele era motivo de críticas. Talvez as pessoas falavam: Noé está doido, Noé está fora de si, está ficando velho. Eu fico imaginando quantas pessoas riam-se de Noé, mas Noé condenou o mundo em obediência pela fé da palavra de Deus. Eu estava pensando, trazendo essa aplicação a nós. Muitas das vezes, quando nós falamos do Evangelho, muitas pessoas têm rido de nós, têm zombado. Somos muitas das vezes motivo de críticas, zombarias. Mas Noé, mesmo assim, ele perseverou na sua pregação. Ele não desanimou de falar do Evangelho. Ele não desanimou de falar sobre aquele aviso de Deus, falar sobre o dilúvio. Isso nos traz um encorajamento a nós. Nós precisamos, mesmo que o mundo critica, zombam de nós, fala que nós estamos fora de si, nós precisamos estar firmes, anunciando o Evangelho. E aqui nós podemos observar nesse texto, Deus estava avisando ali aquele povo que ia vir um dilúvio através da mensagem de Noé. E não é diferente nos nossos dias. Deus tem avisado o homem através da sua palavra que um dia ele vai voltar e buscar os salvos. Um dia ele vai buscar os remidos. Um dia ele vai buscar os santos em Cristo. Que privilégio nós crentes em Cristo temos. E que nós possamos cada dia, irmãos, a estar firmes na nossa fé, anunciando este Evangelho que pode transformar a nossa vida, que nos pode mudar o nosso destino. Eu fico imaginando que não é diferente nos nossos dias. Muitas das vezes nós temos pregado sobre a volta de Cristo, sobre o juízo daqueles que rejeitam o Senhor Jesus, mas muitos não têm levado a sério
a respeito da salvação. E um dia nós sabemos que o grande juízo vai vir sobre a face deste mundo. O Senhor há de julgar este mundo, aqueles que têm rejeitado o Senhor Jesus como seu Salvador. E quando nós olhamos para o quinto ponto na vida de Noé, Noé se tornou herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé, ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Noé, ele foi justificado por crer em Deus, e assim ele é apresentado como um dos heróis da fé, um exemplo de fé. Eu fico imaginando, irmãos, que Noé foi guardado daquele dilúvio por meio da sua fé. E nós somos justificados por meio da fé também. Quando nós olhamos para Romanos 5, versículo 1, nos fala: sendo, pois, justificado por meio da fé, temos paz com Deus. Eu fico imaginando o privilégio que nós temos em Cristo. A fé nos justifica diante do nosso Deus e ela nos traz paz ainda com Ele. Nós temos paz, nós temos uma esperança viva na pessoa do nosso Deus. E nós temos esse privilégio em Cristo. Que nós possamos, irmãos, cada dia pensar, motivar a nossa fé a estar firmada em Cristo. Quando nós olharmos para esses heróis da fé que viveram em dias difíceis como os nossos, que nós possamos cada dia viver, ser despertados a andar conforme a vontade do nosso Deus, cumprindo a sua palavra. Quando nós olhamos para esse exemplo de Enoque, esse exemplo de Noé, ele foi salvo ali, através da fé. E que privilégio nós podemos desfrutar em Cristo. Que o Senhor esteja nos abençoando. E se o Senhor permitir, no próximo estudo, nós vamos dar continuidade desse capítulo 11, falando sobre os heróis da fé, homens que viveram em dias difíceis como nós, mas que serviram ao Senhor pela fé. Amém.